Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente do horário que você estiver me ouvindo, quero já declarar aí o seu dia, a sua tarde, a sua noite, abençoado por Deus. Aqui é o Gilberto Reis, conhecido como Gilbertinho, mais uma vez trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje eu quero trazer aqui uma palavra com o título Confiando em Deus na Incerteza. Morri, mas estou vivo. Outrora, a morte agora está no passado. Agora vivemos no futuro. Estamos vivos. Então vamos viver? Escolha, faça a escolha certa. Confiando em Deus na incerteza, ou em meio à incerteza. É um título talvez até um pouco difícil, né? Da gente pensar que em meio às dificuldades nós precisamos confiar, ou em quem confiar. Lembro-me de um certo momento da nossa vida, da minha vida em particular, quando o meu pai se acidentou de moto. Foi um pedaço da nossa vida ali muito tenso, onde ele fraturou ali a coxa e o fêmur, né, para ser mais preciso. E nós passamos ali por dias muito difíceis. Ele foi enviado ali para o hospital público. Do hospital público não estava tendo recursos, conseguimos uma transferência para um particular, porque ele em época tinha convênio. Porém, chegou no hospital particular, ele teve uma série de acontecimentos que foi só agravando a sua situação. Mas a pergunta, né, até do título aqui, confiando em Deus em meio à incerteza. Talvez a única certeza que nós tínhamos naquele momento era de um possível agravamento da situação. Aí, resumindo aqui, eu lembro que ele operou, ele fez toda a cirurgia, todo o processo, e a expectativa era de alta. Só que não havia melhoras no quadro clínico dele. Aí eu me lembro um dia à noite, quando eu estava indo lá, mais no final da tarde, para ser mais preciso, quando eu cheguei na casa dele, e eu chamo ela minha mãe praticamente, né, a esposa atual do meu pai, a minha mãe mesmo falecida, e ela falou assim: Gilbertinho, pode ir, eu não vou. Pela fé, eu já vou esperar ele aqui em casa. E aí eu até me assustei, né, com essa fala, falei, não, mas isso que é fé. E eu me lembro que eu fui de encontro ao hospital, mas chegando lá, a gente tentando dar alimentação para ele, tudo, e ele comia, mas cochilava novamente, ele não conseguia abrir os olhos, e o médico insistindo na alta, né, falou, não, quando ele for para casa tudo vai dar certo, ele vai recuperar, porque aqui é um ambiente fechado. E eu me recordo muito bem que eu saí para poder jantar, meu irmão mais novo ficou, e aí de repente o meu telefone toca, meu irmão mais novo, Gilbertinho, corre aqui que o pai está sendo levado para UTI. Eu assustei, né, nem terminei ali a refeição, voltei, e quando eu cheguei lá, ele tentando comer na presença do médico, quando veio fazer a avaliação dele para alta, ele vomitou ali, né, e não era o médico que havia feito a cirurgia, né, o ortopedista era um clínico que estava passando para avaliar, e aí o clínico olhou a pupila, olhou as mãos, e quando pensou que não, ele já estava numa anemia profunda. E já tiveram que subir com ele às pressas para a UTI. E depois da UTI foi um processo um pouco longo, foi mais ou menos ali uns quase 7 dias, se eu não me engano, na UTI. E aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, como é que eu vou voltar e falar isso para minha mãe? Para minha madrasta, né? Uma mulher que descansou a sua fé em Deus, mas não teve uma resposta naquele momento. E aí eu queria te perguntar hoje, em quem ou em que você está descansando a sua fé, você está depositando a sua fé? Talvez nós possamos estar passando por N problemas, N dificuldades. E é difícil confiar em alguém, é difícil depositar a nossa confiança, a nossa fé em alguém diante daquela adversidade. Mas tem um versículo no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. É muito difícil a gente achar em quem confiar, mas confie no Senhor. Ele pode todas as coisas. Muitas vezes nós queremos confiar no nosso próprio entendimento. E eu, nesse momento ali, quando ele subiu para a UTI, eu confiei um pouco no meu entendimento, dizendo, poxa, os médicos sabem o que estão fazendo, é claro, sabiam o que estavam fazendo. E na minha mente estava, não, eu vou chegar lá e vou falar o que aconteceu, não de forma total, até porque pela situação, pelo ocorrido, mas só de falar que subiu, foi para a UTI, já seria algo assim, né, muito triste. E eu cheguei, tive que falar a verdade para ela, porque nós não o trouxemos para casa, e eu pude ver no seu semblante ali uma tristeza, mas em contrapartida uma confiança, que ainda que ele não tivesse vindo para casa, ainda que ela não tivesse tido uma resposta de Deus, né, ali uma confirmação dele voltando para casa, mediante a palavra de fé que ela havia lançado no início, antes de eu sair, ela continuou firme, ela falou, eu vou continuar orando, eu creio que Deus tem o melhor. E essa é a maior dificuldade, a nossa maior dificuldade é confiar em Deus. Dentro da teologia, nós vemos que existe uma grande incerteza humana. Qual que é a incerteza? A incerteza do amanhã. A incerteza de que algo bom irá acontecer.
A certeza, será que eu vou conseguir vencer? Nesse momento atual, eu, Gilbertinho, passo por várias incertezas. Imagino que você também passa por várias incertezas. Será que eu vou passar na faculdade? Será que o meu casamento vai dar certo? Será que o meu filho vai vencer? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que o meu ente querido será curado? Ou será que se eu vou ser curado, será que eu vou conseguir sair dessa? Então, assim, são inúmeras incertezas. Mas, lembrando aí da minha madrasta, né, minha mãe, minha segunda mãe, eu pude ver nos olhos dela e na atitude, depois de lançar uma palavra de confiança, que ela ainda sentia paz. E é sobre isso que eu queria falar com você. É que nós precisamos confiar em Deus, e somente quando nós confiamos em Deus, nós sentimos essa paz. Mesmo quando nós não sabemos o que vai acontecer, nós precisamos continuar tendo paz. Seja na área financeira, área política, área pessoal, incertezas e incertezas e muitas incertezas. Mas é tudo que o mundo oferece, são incertezas. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Jesus está comigo, está com você até a consumação do século, até o final de tudo, até o final de todos os tempos. Mas a palavra dele, em Romanos, diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É isso que ele tem para nós, uma vontade boa, perfeita e agradável. Então, não se desespere, confie, dê um voto de confiança ao Senhor, para que, mesmo em meio à tempestade, ele possa nos trazer paz. Mesmo em meio à tempestade, ele possa trazer paz. Sabe como que funciona esse processo? Normalmente nós ficamos ali inquietos devido a tantos problemas. Porém, quando eu e você, a gente entende ali que podemos confiar em Deus, nós pegamos o nosso foco, talvez o que é o nosso problema, e aquilo ali poderia gerar uma grande ansiedade no nosso coração. E aí, será que vai dar certo? Será? Aí nós esquecemos de viver o hoje. Mas quando nós entendemos e desejamos fazer da forma correta, nós pegamos esse problema e colocamos nas mãos do Senhor. E nós começamos a dizer: Deus, resolve esse problema para mim, me ajuda a resolver esse problema. Eu estou quase desistindo. Isso chama-se fé. No episódio passado nós falamos um pouco sobre fé, sobre a importância da fé. E hoje, a fé ainda continua sendo algo primordial na minha e na sua vida. Então não desista. Tenha fé em Deus. Quando nós temos fé que Cristo vai resolver aquela situação, que Jesus, ele é o juiz, ele é aquele que vai lutar pela sua causa, ele é aquele que está trabalhando ao seu favor, nós começamos a descansar, nós começamos a trazer paz para o nosso coração. É a paz que Cristo diz que ele é a paz que excede todo entendimento. Então deixa Jesus trabalhar na sua vida. Deixa Jesus trabalhar na sua vida de forma completa. Tenha fé. E aí nós começamos a tirar toda a angústia. Nós começamos a tirar todo o peso desse fardo de entender se vai dar certo ou não, de toda a ansiedade. E aí nós acabamos reduzindo a nossa ansiedade. Por quê? Porque ao olhar para aquele problema, nós não ficamos mais ansiosos. Nós entendemos que Jesus está no controle. Não, peraí, opa, isso aqui, Jesus já está trabalhando, Deus já está trabalhando. Então eu posso descansar. Então hoje o convite é: confie. E como diz o versículo de Provérbios 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Talvez pode ser algo difícil, mas é algo necessário. Assim nós vamos conseguir reduzir a nossa ansiedade, você vai conseguir reduzir a sua ansiedade por completo. E deixa Deus, confia nele, para que ele possa escolher o melhor caminho, a melhor resposta, mesmo que aquela resposta não venha de imediato. Resumindo a história do meu pai, ele ficou aproximadamente lá de 1 semana a 8 dias na UTI, passou um sério risco ali de morte, porém ele voltou para casa. Né? Ele voltou para casa, ele tem feito grandes coisas e a minha mãe, a minha madrasta, ela pôde olhar e entender que a oração, o descanso dela valeu a pena, a oração dela valeu a pena. Mesmo naquele dia, a palavra de fé não voltou de forma imediata, mas ainda assim voltou. E eu quero te dizer, mesmo que a sua resposta não venha de forma imediata, continua perseverando, continua confiante que ela ainda virá para você. Deus, ele não nos deixa sem resposta. E ele pode até tardar por entender que nós ainda não estamos preparados para tudo aquilo que ele tem para dizer para nós ou para fazer conosco, mas a resposta vem. E ela vem sem demora. Observe bem cada detalhe, cada passo. Busque a paz de Cristo que excede todo entendimento. Jesus, ele tem grandes coisas para você. Então descansa, confia, entrega o teu coração para ele, porque ele fará grandes coisas na sua vida ainda. Amém? Eu quero orar por você, mas antes de orar, eu quero deixar aqui uma ação prática para você. Se você pode, é claro, pegue um papel, anote aí uma preocupação, talvez a maior de todas. Coloque nesse papel, feche seus olhos e ore a Deus, entregue essa preocupação ao Senhor.
Diga a Ele, Deus, isso daqui eu estou escrevendo aqui, que é uma forma simbólica de te entregar essa preocupação. Que o Senhor possa resolver, ou me ajudar a resolver, ou me dar as ferramentas necessárias para que eu possa resolver, a sabedoria suficiente para resolver. E é o que eu te peço. Me ajuda. E guarde esse papel. No momento certo, você vai lembrar desse papel. E aí você vai olhar e entender que Deus, Ele fez infinitamente mais do que aquilo que você havia pedido ou pensado. Amém? Querido Deus, eu quero orar aqui, Deus, por essa pessoa. Quero declarar, Deus, as bênçãos do Senhor. Quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor possa alcançar, Deus, toda e qualquer dificuldade, que o Senhor possa assumir o controle, que o Senhor possa assumir ali, Deus, a direção por completo desse problema. Eu declaro, Deus, que a paz que excede todo entendimento possa alcançar esse coração agora que está me assistindo ou me ouvindo, Deus. Eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, alcança esse coração e transforma, Deus. Tira ali, Deus, toda a escuridão, Deus, toda a falta de foco, de visão daquilo que o Senhor está trabalhando, daquilo que o Senhor está fazendo. Deus, o Senhor possa colocar ali, Deus, mesmo que de olhos fechados ou olhos vendados, Deus, não enxergando, Pai, mas que eles possam ouvir, que ela possa ouvir, Pai, a sua voz e confiar e continuar caminhando, mesmo que de olhos fechados, porque pela fé nós entendemos que o Senhor está no controle e nós confiamos as nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus, e que o melhor do Senhor possa vir sem demora, em nome de Jesus. Amém? Confia que o melhor de Deus vem sem demora. Se você pode, se você entende que essa palavra é para você, curte o nosso vídeo, isso nos ajuda muito, compartilha com amigos, se inscreve no canal que logo tem mais mensagens para abençoar a sua vida, abençoar o seu dia e que Deus esteja no controle de cada detalhe. E que Deus possa abrir os teus olhos para que você possa ver os mínimos detalhes. Ele agindo na sua vida, agindo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, em todas as áreas. Apenas confie. Morri, mas estou vivo. O morri agora está no passado, porque em Cristo eu sei que eu estou mais que vivo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Até a próxima. Grande abraço.